vamos assistir a palestra Técnicas Avançadas de Segurança com Iptables. O autor é o Marcos Augustus Pereira Borgart. O Marcos, ele tem experiência com servidores de produção e redes desde os 17 anos, ele está agora com 22, usando software livre desde esse início. Ele é instrutor da Mandriva e de curso de extensão da FTech em Caxias do Sul. Instrutor de cursos especializados em segurança da informação e palestrante em outros eventos comunitários como Tchê Linux. Ele possui as certificações LPIC1, MCLNA, MCLSA, MCTS Security. Atualmente trabalha na área de segurança da informação e redes no Grupo Vorges. Com vocês, o Marcos. Então, bom dia a todos aí. O princípio aqui é a palestra que eu quero mostrar. A gente é acostumado a ver bastante tutorialzinho na internet, bastante coisa básica de Iptables, né? E uma coisa que eu achei interessante, tem alguns módulos que o Iptables tem suporte há muito tempo e a gente não conhece. Então a minha intenção aqui é mostrar um pouquinho desses módulos que a gente desconhece e o que a gente consegue fazer com isso, né? Que dá para fazer bastante coisa mesmo, né? Algumas técnicas bem interessantes aí que acredito até que algumas aqui que eu vou mostrar, alguém vai pensar, pô, como é que eu não vi isso aí antes, né? Tem umas soluções bem interessantes aí. Eu vou mostrando, vou dar uma introdução bem rápida aqui para a gente não perder muito tempo e eu conseguir mostrar as técnicas em si mesmo, fazendo a parte prática delas para a gente entender melhor o conceito e depois ali, sobrando tempo, a gente tira umas dúvidas aí, não tem problema. Acredito que todo mundo aqui provavelmente já deve mexer alguma coisa com Iptables, deve ter uma noção, né? Então já vou partir assim, não vou dar muita introdução nele, a gente já vai partir mais para as técnicas e os módulos. Só aqui para a gente se posicionar, então, a gente vai falar rapidinho das extensões do Iptables, depois a gente vai se focar em uma delas, as técnicas de defesas e os exemplos práticos. Uma coisa que seria interessante, coloquei para ficar mais entendível para todo mundo, a noção de TCP/IP e noção de Iptables, né? Mas beleza, a gente tenta deixar bem claro aí. Então, relacionado a extensões do Iptables, o que seriam extensões do Iptables, né? A gente, se der um man aqui, até deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Isso aqui é a bíblia do Iptables, né? Tudo que o cara quiser tem aqui. Então, aqui a gente tem os parâmetros básicos dele. Tu adiciona uma regra, remove uma regra, joga para uma chain, assim por diante. E a gente tem os módulos, as extensões que a gente pode carregar nele. Por exemplo, eu não quero somente usar origem e destino na minha regra. Eu quero usar, por exemplo, eu quero saber se esse pacote é uma resposta de uma conexão que eu iniciei. Eu quero saber se esse pacote é um pacote novo, é uma conexão com a tagzinha sim habilitada. Eu quero saber, daqui a pouco, eu quero definir um limite. Por exemplo, o cara vai conectar na minha conexão SSH, mas eu vou permitir que esse SSH aceite somente 2 conexões, né? Eu posso fazer isso na aplicação também, mas a gente tem como fazer isso no Iptables, é bem bacana, né? Então aqui algumas extensões, o que ela vai fazer na verdade é dar mais argumentos para a gente colocar na nossa regra, a gente vai especificar bem melhor a nossa regra. Algumas extensões básicas aí que eu acredito que o pessoal já esteja bastante familiarizado. Multiport, uma extensãozinha que a gente adiciona. Em vez de colocar uma regra para cada porta, eu adiciono uma regrinha e coloco todas as portas que eu quero. Outra extensão legal que tem, a state. Normalmente isso é colocado no início de um script, para você não precisar, eu liberei a conexão que a minha rede interna saia para 80, só que quando chegar a resposta dessa porta 80, eu vou ter que fazer uma regra aceitando porta de origem 80, né? Para isso tem esse módulozinho, a extensão state, que ela já reconhece que aquilo é uma resposta de uma conexão iniciada e deixa passar, né? São extensões bem bacanas. O limit é uma extensão que o pessoal usava bastante, até hoje usa para o tipo de denial of service baseado em ICMP, que seria o ping da morte, esse tipo de ataque, a gente consegue bloquear ele só usando essa extensãozinha limit, né? Que ela diz, eu vou aceitar tantos pacotes ping por segundo.
Então, se o cara estiver fazendo um flood na minha rede, ele não vai conseguir, meu firewall vai bloquear, né? Vai aceitar somente aquele limite por segundo. E daí a gente tem aqui as extensões interessantes. A Contract, basicamente, a gente já tem ela implícita nas regras de firewall que a gente cria, que seria origem, destino. Ela tem algumas outras coisinhas interessantes, do tipo, mais ou menos o que o state faz para ela detectar se é uma conexão relacionada, uma conexão nova, assim por diante. Nós temos a ConLimit, que é uma... Aqui são só alguns exemplos de algumas que eu acho interessante, né? A ConLimit é essa que eu falei para vocês. Eu estou liberando o meu SSH na rede interna, mas a porta está habilitada, mas eu vou aceitar somente 2 conexões por origem. Então, se eu fui ali na minha casa e acessei o meu servidor, eu entrei e fiz uma conexão SSH. Se eu quiser abrir uma outra sessão SSH, beleza. Na terceira eu posso bloquear. Então, é uma extensão bem bacana. E a extensão recente, particularmente a que eu mais gosto, e é a que eu vou me focar aqui no resto da apresentação. Com ela que a gente vai fazer, apenas com essa única extensão, a gente vai fazer bloqueio de port scan, força bruta, fazer regras reflexivas e uma série de detalhes eu já vou mostrar para vocês. Mais detalhes aí delas, Man IP Tables. Man IP Tables tem toda a explicação de todas as extensões. Só para recapitular aqui, eu coloquei um exemplo de uma regrinha usando um módulo, uma extensão. Como é que eu uso uma extensão numa regra? Uma regra básica, como é que seria? Essa aqui eu quero liberar a saída da porta 21 e a porta 80, FTP e HTTP. Normalmente eu colocaria iptables -a output, -ptcp, -deport, 80 jsept. Fazia outra regra, trocava a porta 80 pela 21. Carregando o módulo multiport, eu consigo criar em uma única regra a liberação das 2 portas. Eu coloco ali -deport S, deports no plural ali, e ele libera as 2. Então são extensões que ajudam bastante a gente, né? Então, só um exemplo para a gente carregar. Sempre que quiser carregar uma extensão, -m e o nome da extensão. A extensão recente, que é a que eu pretendo me focar agora. Então, o que faz essa extensão aqui? Ela nos permite criar uma lista de endereços, origem, destino, como quiser. Vamos supor, eu quero criar uma lista de pessoas que estão tentando acessar meu protocolo SSH, minha aplicação SSH em determinado servidor. Eu vou lá e crio uma regrinha e digo, olha, no momento que chegar um pacote com destino à minha porta 22, eu jogo ele numa lista. Beleza. Normalmente o recente ele trabalha tem 2 etapas para você usar ele completo. Um é você adicionar aquele host numa lista e o segundo passo é você fazer uma regra baseada naquela lista. Então vamos supor que eu adicionei a pessoa numa lista de SSH liberado, quando ele me mandou um pacote, depois eu vou lá e dou uma liberação, permito que quem tiver naquela lista consiga acessar um SSH. Esse é um exemplo. Vai ficar bem mais claro aqui nas regrinhas que a gente vai fazer agora. Uma outra coisa interessante, isso aqui daria para a gente também usar aquela situação, eu tenho um proxyzinho, um squid, um firewall na minha rede interna ali, na minha estrutura, e tenho lá bloqueado algum site, alguma coisa. De repente coloco ali um Orkut, algo do tipo, e eu poderia até criar uma regrinha na saída. Por exemplo, em vez de eu ficar toda vez olhando lá o que todo mundo está acessando e assim por diante, eu poderia fazer uma regra, por exemplo, a pessoa que tentar acessar o Orkut da minha rede interna, no momento que chegar no meu firewall, o firewall vai adicionar ele numa blacklist. No momento que ele tentou acessar, eu pego e dou um drop nessa lista aí por, sei lá, 1 hora, ou por meia hora, não sei, seria uma ideia para você bloquear alguém que está tentando acessar algo indevido, né? Ou daqui a pouco configurar um proxy externo, alguma coisa assim, teria como tu bloquear também a rede interna. Mas o ideal aqui a gente vai focar na parte externa, né? De fora para dentro da nossa empresa. A topologia usada, para mostrar os exemplos práticos aqui, eu instalei um notezinho aqui à minha máquina. Dentro da minha máquina eu instalei o VirtualBox e coloquei uma versão do Ubuntu dentro desse VirtualBox. Criei uma rede interna entre esses dois ali e vai ser representado dessa forma aqui. A máquina virtual vai ser o cliente,
imaginamos que é a pessoa tentando acessar a minha rede, e o meu Note vai ser o Firewall. Eu vou aplicar as regras de Firewall no meu Note e vamos tentar fazer os acessos ali por esse host aí. Então, vai ser essa topologia. Só para a gente ver aqui o nome do host, para a gente se posicionar, ficou como Homer e o nome da máquina como Crust. O IP 100.254 do host e o 101 do Firewall. Então, primeira regrinha que a gente vai ver, port knocking. Essa aqui é uma regrinha bem bacana. Acho que essa aqui, bastante gente já deve ter passado pela situação. Imagina que eu tenho na minha estrutura alguns servidores Linux e eu preciso acessar isso aí eventualmente de fora da minha empresa. Só que eu não tenho IP fixo. Eu estou na minha casa, meu IP é... Opa, deixa eu... Faz um scan que eu acho que vai. Aqui, ó. Aqui pegou no wide aqui, ele dá uma distorcida, mas se der de novo aí, dá um grito aí que eu já dou uma mexida aí. Onde eu parei? Imaginando assim, eu tenho ali, voltando a minha estrutura com alguns servidores Linux que eu preciso fazer o acesso SSH de fora. Eu estou na minha casa e eu não tenho IP fixo. Como é que eu vou liberar a porta para mim sem liberar para todo mundo? Bom, se eu não tenho IP fixo, eu vou ter que liberar para todo mundo, porque se eu estiver na minha casa com qualquer IP, eu vou ter que acessar isso aí e vai ter que funcionar. Mas beleza, eu não quero que daqui a pouco outra pessoa faça um Nmap na minha rede, alguma coisa, e veja que a porta 22 está aberta. Então, o que é o conceito de port knocking? Você bate na porta e ela abre para ti. Então, o que seria o bacana? Como é que seria o conceito dela? Vamos supor que a gente coloque lá uma regrinha usando o recent dizendo: toda vez que eu receber um pacote com uma porta específica, vamos supor 1, 2, 3, 4, 5, eu recebi um pacote na porta 1, 2, 3, 4, 5, pode ser um telnet, qualquer coisa, ele vai lá e adiciona esse host em uma lista. E nessa lista eu faço uma regrinha dizendo: quem tiver nessa lista pode acessar a minha 22. Ou seja, se a pessoa não mandou um pacote antes para mim, 1, 2, 3, 4, 5, a 22 não vai estar aberta para ele. É o conceito de port knocking. Então, um exemplinho da regra aqui, olha. Lembrando sempre, são 2 etapas normalmente que você faz para usar o módulo, a extensão recente ali. A primeira regrinha aqui, olha, libera SSH por 120 segundos e somente para quem estiver na lista SSH OK. Beleza, isso aqui vai ser a primeira regrinha ali do meu firewall. Na sequência, eu crio uma outra regrinha dizendo: o host que me mandar um pacote TCP na porta 1, 2, 3, 4, 5 será adicionado na lista SSH OK. Então, o que vai acontecer? Imagina a situação que alguém está tentando fazer um acesso na minha porta 22. E eu só tenho isso aqui de regra no meu firewall. Ele vai tentar a 22, ela vai estar fechada, não vai estar habilitada para ele. Agora o cara pegou e mandou um pacote para a minha porta 1, 2, 3, 4, 5, que está aqui embaixo. Acho que vou parar de mexer no mouse. Aí, se ele mandou um pacote na minha porta 1, 2, 3, 4, 5, eu vou usar um módulozinho REST e vou dar um set nesse host ali. Eu digo: olha, esse host vai entrar na lista SSH OK. Legal. Na sequência, a pessoa que está nessa lista vai mandar um pacote na 22, ou vai tentar conectar direto na 22. O que a regrinha de cima vai fazer? Ela vai verificar quem é que está tentando entrar na 22. Se essa pessoa estiver na lista SSH OK, ele confere ali, ó, -- name SSH OK. Está nessa lista? Beleza, está na lista, casou com a regra. Então, o que eu faço? Eu libero a conexão dele por 120 segundos. O que significa isso aqui? Eu mandei o pacote na 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 120 segundos para conectar na minha porta 22. Se em 120 segundos, 2 minutos, eu não conectei na porta 22, a conexão fecha para mim também. Eu vou ter que novamente mandar um pacote na 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou mostrar só o exemplo dessa aqui para a gente já ficar mais familiarizado. Tá bem, dá para ver legal aí? Vou aumentar um pouquinho aqui. Bom, mas o interessante aqui, eu acho que já dá para a gente ver. Vai ser mais essa parte da tela. Legal.
Tá, então aqui a gente está na máquina Homer. O Homer é o cliente, é a pessoa que vai tentar fazer uma conexão SSH na minha estação. E aqui nessa outra abinha a gente tem o Crust. O Crust seria o nosso firewall. Só vou habilitar aqui o SSH. Então, para a gente ter uma ideia, se eu tentar aqui, estou aqui no Homer, eu não tenho regra nenhuma aplicada no meu firewall, só para a gente ver se realmente está funcionando. Eu estou tentando do Homer, que é o meu cliente, fazer um SSH no meu firewall. Eu vou tentar aqui, legal, ele está pedindo usuário e senha, está liberada a conexão. Beleza, estou conectado ali no Crust. Legal, só para a gente testar. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o conceito de port knocking aqui. Deixa eu mostrar para vocês o scriptzinho, como é que ficou a regra. Tá, o que está cortado ali do tables significa IP tables, né? É igual em todas as regrinhas. Então, o que está acontecendo aqui? Olha, eu crio só no início um cabeçalho normal para o meu script, eu estou dizendo ali para ele, limpa todas as regras, zera todos os contadores e limpa todas as chains. Isso aqui é o básico só para o nosso... Só para a gente não ter regras anteriores e tal. Segunda coisa que eu faço, seto a política padrão para drop. O que significa isso aqui? Se um pacote chegou e não casou com nenhuma regra, ele cai na política padrão, que é drop. Ou seja, se eu não tiver nada explícito liberando aquele tráfego, ele vai ser bloqueado. Isso que significa. Essa terceira lista também é uma básica aqui, que é somente para eu não precisar ficar fazendo aquelas regras reversivas que eu falei ali. Libera a saída para 80 e libera a resposta dessa 80. Então, isso aqui, usando a extensão state, ela já faz isso para a gente automático, né? A 22 é só para funcionar a minha conexão ali para o Homer, da minha máquina para o cliente, para ficar mais fácil de ver. E aqui está a regrinha em si de port knocking. Está legal aqui? Beleza. O que ela faz? Libero SSH na porta 22, para quem tiver na lista SSH OK por 120 segundos. Essa vai ser a primeira regrinha. Só que para casar com essa regra, eu tenho que estar na lista. O que eu faço? Na regra de baixo, eu digo que quem me mandar um pacote na 1, 2, 3, 4, 5, entra nessa lista SSH OK, e depois disso ele pode conectar na 22. Embaixo aqui eu coloquei uma regrinha só para nos gerar um log para a gente ver o que está acontecendo. Até deixa eu abrir uma outra aqui para deixar monitorando o log. Tá, então vamos fazer o seguinte. A regrinha está aí, vamos aplicar aqui o scriptzinho port knocking. Deu um errinho ali a primeira vez que carreguei ele. Beleza, se a gente olhar aqui, a única coisa que a gente tem adicionado é essa nossa regrinha de port knocking. Política padrão estão todas drop. Eu vou tentar agora do Homer fazer a mesma conexão que eu fiz anteriormente. Um SSH na máquina no meu firewall. Ele está pensando. Se a gente olhar aqui nos logs, está caindo lá naquela regrinha, ó, acesso SSH sem solicitação. Ou seja, uma pessoa que não mandou o pacote na minha porta 1, 2, 3, 4, 5, ela está caindo naquela última regra, está casando com a última, que é gerar um log. Gerou o log e foi para a política padrão, que é drop. Não está aceitando a conexão da pessoa. O que acontece agora? Está tentando aqui. Eu quero conectar o SSH nisso ali, como é que eu vou fazer? Eu posso mandar simplesmente um telnet aqui, olha, no 192.168.100.1 na porta 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, isso aqui é o suficiente, eu já mandei um pacote para lá na porta 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu tenho 120 segundos para tentar fazer uma conexão SSH. Vamos ver se ela vai. Me pediu a senha do servidor. Coloco aqui. Beleza, estou conectado lá no meu servidor. Então, o que a gente fez? Ele só nos liberou essa porta 22 se eu antes mandei um pacote na porta 1, 2, 3, 4, 5. Só um detalhezinho esse aqui é o conceito básico do port knocking.
ele não é o ideal da gente usar. Por quê? Imagina que eu tenho, no momento que eu mandei um pacote na porta 1245, ele me libera 22. Se eu pegar e rodar um Nmap, vamos supor nesse meu IP, ele vai fazer um port scan em todas as redes, ele vai passar pelo 12345. No momento que ele passou no 12345, ele entra na SSH OK. Então eu rodei um Nmap na rede e se eu tentar conectar na 22 eu vou conseguir. Então seria mais ou menos uma falhazinha que a gente teria, né? Mas para isso a gente tem uma variação bem bacana dela, que é o multiport port knocking, que a gente vai encadeando listas para ficar bem mais complexo. É como se fosse, deixa eu até colocar ele aqui, olha, o multiport knocking seria a nossa próxima regrinha. Ele é, na verdade, uma extensão do port knocking. O que ele vai fazer? Eu vou pedir para a pessoa me mandar, em vez de um pacote, uma sequência de pacotes. Beleza. Então, em vez da pessoa me mandar um pacote, eu vou pedir para ele uma sequência de pacotes, em portas distintas, como eu quiser. Dá para a gente fazer uma analogia com uma senha, ou seja, eu vou ter que saber exatamente qual a sequência de portas que eu vou ter que mandar um pacote para eu poder ganhar acesso na porta 22. Então, eu mandei um pacote na porta 12345, ele me adicionou numa lista. Daqui a pouco eu crio uma outra regra para quem estiver nessa lista, ele vai ter que mandar um pacote na porta 1234 para ele sair dessa lista e entrar numa outra. E daí eu faço mais um pacote ali, quando ele mandar esse pacote, ele sai dessa lista e entra numa terceira, e essa terceira eu libero SSH, por exemplo. É uma sequência bem mais complexa para a pessoa explorar o nosso... Dar um Nmap ali, daqui a pouco dá um Nmap, 2, pronto, ganhou acesso, né? Então, dessa forma, a gente tem como evitar isso aí, fazer um conceito bem legal de port knocking. A gente libera o nosso CH, independente da origem, mas só para quem precisar acessar, né? O ideal, isso aqui ó, é um exemplo de uma regrinha multiport knocking. Eu tirei alguns parâmetros ali para ficar melhor aqui no slide. Mas a gente poderia ainda colocar um timeout aqui. O que acontece? Eu criei 3 níveis aqui, olha. Para a pessoa conseguir conectar na minha porta SSH, ele vai ter que mandar um pacote na minha porta 10.001. Quando ele mandar na 10.001, ele vai entrar nessa lista SSH1. Beleza. Na sequência, a pessoa vai ter que mandar um pacote na 20.002. Ele só vai aceitar pacote na 20.002 de quem já estiver na porta, na lista SSH1. Ou seja, o cara tem que primeiro mandar o SSH nessa porta 10.001. Mandou para 20.002, ele vai jogar para uma outra chain. Uma chainzinha que eu coloquei o nome de atualiza 1. O que ela vai fazer? Remove a pessoa da lista SSH1 e adiciona no SSH2. Legal, estou na lista SSH2. Criei uma terceira regra agora que diz, se a pessoa estiver na lista SSH2, eu jogo para uma outra chain. O que essa chain faz? Tira o rapaz da lista SSH1, SSH2, coloca na SSH3. Ele mandou mais uma vez um pacote, e agora com destino a 22. Beleza, ele está na lista SSH3? Está na lista SSH3. Legal, libera 22 para ele. Então ele tem que fazer uma série de pacotes. Daqui a pouco, eu vou ficar dando um monte de telnet, coisa assim, faz um scriptzinho, alguma coisa que manda, como se fosse uma senha que você tem que digitar antes de conectar na tua rede, né? Bacana. Beleza, mas aqui eu criei 3 níveis. Se o cara rodar 3 vezes o Nmap, ele vai pegar a minha conexão SSH. A gente pode ainda adicionar um timeout ali. Posso colocar, da mesma forma que coloquei na regra anterior, libera por 120 segundos, eu digo que quando ele mandar pacote na 10.001, ele tem, sei lá, 30 segundos, 20 segundos para mandar um na 20.002. Eu, pelo menos, desconheço um port scan, a não ser que eu conheça exatamente qual a range de portas, que faça um scan completo ali em menos de 20 segundos em uma rede via WAN, assim. Até pode ter, mas se pegar toda a range de portas, é bem difícil, ele vai demorar um tempinho razoável. Então, se a gente colocar, ele vai ter, se eu dei um port scan, beleza, entrou no SSH1. Antes de terminar o port scan, ele já vai ter dado timeout, eu já não vou conseguir mais pegar a 20.002, né? Então, ficou uma técnica bem bacana essa aqui. Eu acho que essa aqui, como é o mesmo conceito, já vou para outra, se sobrar tempo eu volto e mostro essa aqui certinho. Mas o conceito é o mesmo, eu vou ter que mandar um pacote
10.001, depois 10.002, depois 30.003, daí eu vou conseguir conectar na 22. Basicamente é isso aí. Na verdade, a gente só aumenta os níveis de pacotes da regra anterior. Uma outra funcionalidade bem bacana que tem usando esse módulo recente aqui, bloqueios de port scan. A pessoa está tentando fazer um scan na minha rede inteira para descobrir quais as portas são abertas, quais aplicações estão rodando e assim por diante. Então, o que seria um port scan? Ele pegou uma range de portas ali, sei lá, da porta 20 até a porta 1024 ali, e está fazendo um scan nessa range. Normalmente, uma pessoa, uma aplicação que esteja rodando normalmente, ou uma pessoa bem intencionada não vai tentar em menos de, sei lá, 1 minuto escanear 1000 portas do teu servidor, né? Certamente isso aí é um port scan, é alguém tentando descobrir alguma coisa da tua rede. Então, o que a gente pode fazer com isso aí? A gente tem como detectar no recente se a pessoa escaneou, por exemplo, 10 portas. Ah, a pessoa escaneou 10 portas, bom, eu já considero isso aí um port scan. Eu vou lá e adiciono ele numa blacklist. Adiciono ele nessa blacklist e bloqueio ele por 1 hora, vamos supor. Beleza, a pessoa vai ficar tentando, ele, no primeiro scan que ele startou, nem terminou o scan dele, já está bloqueado. Ele já não vai receber mais pacote nenhum. Daqui 1 hora, se ele quiser, ele pode tentar de novo, né? Mas ele vai conseguir mais ali 10 portinhas e pronto, morreu de novo. Então é uma técnica bem eficiente contra bloqueio de port scan, né? Um exemplo aqui da regrinha de port scan, olha. Caso um host da lista suspeito passe por aqui 4 vezes, será bloqueado por 1 hora. Então, a gente sempre dá o tempo em segundos, 3.600 ali dá 1 hora mais ou menos, exatamente, não mais ou menos. Eu carrego o módulo recente, a extensãozinha dele, eu adiciono um outro parâmetro que é esse hit count. O que significa ele? Se a pessoa que estiver na lista suspeito passar por aqui 4 vezes, ele vai valer essa regra aqui, ele vai casar. Ou seja, cada vez que a pessoa passou por essa regra, ele vai dar um update. No momento que chegou ali, ele viu que já deu 4 updates nesse cara, nessa origem, ele vai dar um drop nele por 1 hora. Então, beleza, a pessoa tentou escanear mais de 4 portas ali, ele vai dar um drop. Depois eu tenho, isso aqui normalmente eu coloco no início do meu firewall, depois eu vou para o corpo do meu firewall. Coloquei, por exemplo, uma regrinha só, eu tenho liberado no meu firewall a porta 20 e a porta 80. Legal. Sempre que alguém tentar acessar a porta 20 a 80, 20, na verdade eu queria ter posto ali 22, ficou 20 ali, mas tranquilo. Sempre que alguém tentar acessar a porta 22 e 80, legal, ele vai cair, ele não vai casar com essa regra de cima porque ele não está na lista suspeito, ele vai direto receber um accept ali na 22 e na 80. Agora, se ele tentar acessar qualquer outra porta que não seja 22 e 80, eu tenho uma regra depois das minhas liberações que diz, quando chegar alguma coisa no meu firewall, independente de protocolo, porta, seja lá o que for, ele vai adicionar esse host na lista suspeito. Então, eu estou tentando fazer um port scan da porta 1024 até a 1030, sei lá. Startei meu primeiro scan, foi na 1024. Casou com a 22 ou 80? Não. Entrou na lista suspeito. Legal. Tentei fazer na 1025. Ele já vai cair na primeira regrinha ali. Olha. Ele está na lista suspeito? Está na lista suspeito. Então, dá um update nele. Então, ele já ganhou um hit ali de 1. Tentei a porta 1026. Ele caiu de novo na primeira regra. Vai para 2. Tentei na 1027. Vai para 3. Tentei na 1024... ele entrou no hit count 4. Sempre que for maior ou igual ao número que você tem no hit count, ele vai casar com a regra. Então, beleza. Tentou 4 vezes, ele chegou na porta 1027, ele já está bloqueado por 1 hora na minha rede. Eu não aceito nada mais dessa pessoa por 1 hora. Então, caracterizou um port scan, vou lá e bloqueio a pessoa. Daqui 1 hora ele pode tentar de novo. Claro, isso aqui é um exemplo. Daqui a pouco pode ser um pouquinho mais severo, um pouquinho menos. Ou daqui a pouco, porque isso aqui, sei lá, a pessoa tem um vírus na rede, alguma coisa, por algum motivo recebeu ali, tu bloqueou alguém, alguma pessoa autêntica, algo assim, né?
O ideal normalmente coloca mais portas ali, sei lá, umas 20 portas, alguma coisa, e daí tu bloqueia. Se a pessoa realmente tiver com algum problema, é interessante tu avisar e tal, ela vai entrar em contato provavelmente, né? Um exemplo desse port scan aqui, olha. Vou voltar aqui para minha máquina. Deixa eu só dar uma regrinha só para eu limpar tudo que tem do iptables. Ele está zerado com todas as regrinhas accept. Aqui, ó, eu tenho na minha máquina a porta 22 habilitada. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu possa habilitar aqui. Não sei se eu configurei ele. Tá bom, mas dá para a gente ver aí com a porta 22. Legal. Agora eu estou lá no Homer, que é o meu cliente. Eu quero fazer estou tentando fazer um port scan no meu firewall. Até já tinha aqui uma... vamos fazer de novo aqui, ó. Nmap menos... Beleza, vou startar um scan ali, um Nmap no meu cliente. Eu não tenho nenhuma regra habilitada nele. Deixar ele rodando aqui. Poderia ter especificado um range de portas para ir mais rápido, mas é rapidinho. Beleza, pegou a porta 22. O que o Nmap fez? Ele escaneou uma série de portas ali. Ele começou do início, foi até o fim e encontrou a minha porta 22 aberta. Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o bloqueio de port scan no meu firewall. Tem o meu scriptzinho aqui, olha. Port scan. Mesmo cabeçalho que os outros, tranquilo. Mesmo cabeçalho que os outros. E aqui embaixo eu coloquei a regrinha de port scan, que é exatamente o que eu coloquei no slide. Então, se a pessoa tentou aqui, ó, na porta 22 ou 80, ele vai aceitar. Na verdade, aqui, como eu só tenho a 22 aberta, eu vou ter que trocar isso aqui, olha. Vamos imaginar aqui que, sei lá, seja a porta 21. Entenderam por quê, né? Se eu deixar a porta 22 ali habilitada, ele vai aparecer no meu port scan normal, né? Tá liberada a porta. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, acho que ele vai startar antes e a gente vai ver como que ele vai bloquear. Eu tenho a minha porta 22 liberada, mas o Nmap, eu acredito que ele vai iniciar o meu port scan muito antes da 22. Então, até ele chegar na 22, ele já vai estar numa blacklist. Legal. A mesma regrinha ali. Vou executar agora o script de port scan e vou aqui na minha máquina, no Homer, e vou tentar dar um port scan de novo nesse IP. Vocês viram que a minha porta 22 está liberada lá, né? A 22 e a 80 está com um accept. Até está um pouco mais demorado. Tá quase. Até pelo tempo que ele levou, a gente já nota que ele entrou na blacklist. Olha aqui, ó, não apareceu a porta 22 mais para mim. Porque eu tentei fazer um scan nele. Eu não tentei direto acessar a 22, eu tentei acessar várias portas. Tentei acessar mais de 4 portas ali, eu já considerei isso um port scan e adicionei ele na blacklist. Agora eu só vou conseguir fazer qualquer conexão nesse servidor de novo daqui 1 hora. Vai ser o timeout que eu deixei ali de 3.600 segundos. Dentro desse período, não aceito mais nada dessa máquina Homer. O cliente não me manda mais nada. Como é que, beleza, eu quero remover a pessoa da lista. Isso é uma perguntinha que o pessoal faz às vezes. Para remover, ou tu cria uma outra regra que, sei lá, dá uma sequência de pacotes, remove a pessoa daquela lista, ou você zera de novo as regras. No caso aqui, se eu pegar e
executar de novo o port scan para ele fazer. Vou tentar agora fazer de novo um SSH ali, ó. Beleza, já liberei a regrinha. Então, tranquilo. Esse é o bloqueiozinho de port scan. Um outro bloqueio interessante que a gente pode também usar pode usar com o módulo recente, a extensão dele. Bloqueio de força bruta. O que é a força bruta? É alguém tentando acessar a minha máquina, uma determinada porta, a pessoa está tentando inúmeras senhas, inúmeros usuários até descobrir, ou por uma lista de probabilidades ali, ou vai fazendo aleatoriamente todas as possibilidades. Então, bloqueio de força bruta, a gente vai evitar justamente isso. Tem aplicações já que fazem esse bloqueio de força bruta, mas como é que a gente pode ter certeza que a aplicação que está rodando lá na minha interna, que dependendo do tamanho da minha estrutura, nem fui eu que configurei aquela aplicação. Eu não sei se a pessoa está fazendo o bloqueio legal de força bruta, alguma coisa assim. Bom, então eu garanto aqui no Firewall. No Firewall eu deixo que ele faça todo esse serviço. Eu tenho que liberar, por exemplo, a minha porta 22 de fora. Quem sabe a senha do meu SSH, normalmente ele vai acertar uma vez. Acontece às vezes o cara dar uma barbeirada ali e errar umas 2, 3 vezes a senha. Bom, mais que isso, provavelmente a pessoa já está tentando adivinhar a tua senha, está tentando várias possibilidades ali. Então, o que a gente faz? Tem uma regrinha aqui que, se um host da lista novo SSH tentar acesso na porta 22 duas vezes, será bloqueado por 60 segundos. Então, ou seja, errei a senha uma vez, errei de novo, eu tenho 60 segundos para tentar conectar de novo. Antes disso, eu nem consigo acesso na minha porta 22. A segunda regrinha, que seria a primeira etapa dela, uma nova conexão na 22 será aceita, mas o host ainda será adicionado na lista novo SSH. Então, tentei conectar na 22, beleza, aceitei a conexão. E ainda adicionei ele na lista novo SSH. Se a pessoa digitou usuário e senha corretamente, ele está conectado no meu SSH, legal. Eu errei a senha, beleza, tentei acessar de novo o SSH. Fiz um SSH na 22 ali, ele caiu na primeira regra e fez contou ali, ó, habilitou de novo o hit count para 2 tentativas. Passou uma vez essa regra, ele tem uma. Errei a senha de novo. Vou lá e tento novamente fazer o SSH na minha rede. Cheguei na segunda vez nessa regra, segunda vez que eu estou tentando, significa que já errei na primeira, errei na segunda, vou tentar a terceira. Bloqueei ele por 60 segundos. Então, daqui 60 segundos, você pode tentar conectar de novo no meu SSH. Daqui a pouco poderia colocar mais tentativas e tal, foi só mais aqui para a gente entender o conceito dele. Então, é bem bacana. Eu vou já passar a próxima, porque o tempo já está quase esgotando, e se tem mais uma aqui, terminar a gente volta para o prático ali o quanto der. Então, esse seria o bloqueio de força bruta. Isso a gente pode aplicar para qualquer protocolo, né? Qualquer porta, seja lá o que for. Preciso liberar alguma coisa que tenha acesso, que seja algo crítico, vai lá e coloca o bloqueio de força bruta. É bem bacana isso aí. Outra regrinha interessante, regra reflexiva. Essa aqui é uma mais assim a nível de administração. Tu imagina um caso que eu sempre pego como exemplo. Tu imagina que tem uma empresa prestadora de serviço ou daqui a pouco tem uma pessoa fora da empresa que precisa conectar na tua rede. Eu poderia fazer um port knocking, alguma coisa. Só que eu não quero que a pessoa que vai conectar tenha o controle disso. Se for um port knocking, um multi-port knocking, a pessoa vai saber a sequência, legal, ela conecta. Mas daqui a pouco é uma prestadora de serviço que eu quero ter o controle de quando a pessoa vai acessar a minha rede. Só que eu não quero toda vez que ela me liga, eu preciso acessar a tua rede. Vai lá e libera, entra no Firewall, libera a portinha, beleza, tranquilo. Eu posso deixar uma regra pronta e dizer, o cara me ligou ali da prestadora, eu preciso acessar, fazer um SSH no teu Firewall, beleza. Qual é o lugar que você está agora? Eu estou aqui na empresa tal, no IP tal. Então, beleza, eu vou pegar e vou mandar um telnet na porta tal para esse IP que você me falou que está, e você vai ter 60 segundos, por exemplo, para acessar o SSH da minha máquina. Então, a pessoa vai ter que me ligar, me dizer qual é o lugar que ele está, qual é o IP dele, e eu mando de volta, mando um pacote para lá e essa pessoa consegue acessar a minha máquina. Outras coisas daria para fazer. Daqui a pouco, em vez de mandar um pacote, manda um e-mail para a pessoa, eu mando ele filtrar a porta 25.
Toda vez que eu mandei um e-mail para tal lugar, ele libera a conexão para aquele lugar que eu mandei o e-mail. Toda vez que eu acessar o site da empresa lá, ele libera a empresa conectar. Seriam exemplos, né? O ideal, eu acho, que é tu colocar um telnet numa porta que não esteja rodando nem nada. Exemplo da regra aqui, olha. Regra reflexiva. Caso o host esteja na lista confiável, libera a porta 22 por 60 segundos. Tem ali, portinha 22, tem que estar na lista confiável e vou liberar por 60 segundos. Como é que eu faço para ele entrar na lista confiável? Eu aplico uma regra na chain output, ou seja, está saindo agora da minha máquina. Então, o host que receber um pacote na porta 5100 será adicionado na lista confiável. A pessoa me ligou e falou, olha, eu preciso acessar aí a tua máquina, o SSH agora. Eu estou no IP 200.3.2.1. Beleza, eu vou lá e vou dar, no meu firewall ali, eu vou dar um telnet no IP 200.2.3.1 na porta 5100. No momento que eu fiz isso, ele entrou na lista confiável. Aí ele pode tentar fazer um SSH na minha máquina. Ele vai fazer um SSH na porta 22 e vai estar liberado por 60 segundos. Demorou mais de 60 segundos, não pode mais liberar. Eu vou ter que mandar um novo pacote para ele fazer a conexão. Ou seja, uma dúvida que de repente pode aparecer. A pessoa já conectou no SSH nesses 60 segundos. Beleza, se ela conectou, a conexão está estabelecida. Isso aí vai ficar até ele desconectar. Mas esses 60 segundos é o tempo que a pessoa tem para iniciar a conexão. Se eu não iniciei em 60 segundos, perdi a minha chance. Vou ter que solicitar novamente um pacote. É um exemplo de regra reflexiva bem bacana. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quanto tempo tem. Tem uns 9 anos. Ah, beleza, tranquilo. Então, tá. Então aqui já só para finalizar ali, parte de referência. O que foi usado para essa apresentação? MAN do iptables. Tudo isso que eu expliquei aqui está lá no iptables, no MAN dele. Tá tranquilo. Qualquer coisa, também depois tem ali o e-mail, se vocês quiserem anotar. Não tem problema nenhum de me mandar. Até os scripts aqui, quem quiser me manda um e-mail que eu faço um targz ali e mando tudo para vocês. Então vamos ver o que eu tinha prometido ali, que era esse bloqueio aqui, por exemplo. Vamos fazer essa regrinha reflexiva, que é uma regrinha interessante. Acho que é mais fácil do pessoal usar isso aí no dia a dia. Eu quero liberar a porta 22 para o Homer acessar, mas para ele acessar eu vou ter que mandar um pacote para ele. Então aqui, olha. Então, ali, fiz a regrinha dizendo que se eu mandar um pacote na 5100, ele vai poder acessar a minha 22. Se eu tentar aqui, dele, fazer um SSH agora, eu já não vou conseguir. Está dando timeout. Beleza, não conseguiu fazer a conexão. O que eu vou fazer? O Homer lá me solicitou acesso na 22. Legal, precisa de acesso, eu nem preciso mexer mais nas regras do meu firewall. Eu simplesmente vou fazer. Eu vou pedir qual é o IP da tua máquina, Homer. Ele foi lá e me disse 192.168.100.254. Legal, vou te mandar um pacote na porta 5100. No momento que eu mandei esse pacote, eu adicionei ele naquela lista confiável. Agora o Homer lá do outro lado pode tentar fazer um SSH que está habilitado a porta para ele, por 60 segundos. Se eu esperar 60 segundos e tentar fazer a conexão de novo aqui, ele já não vai mais aceitar. Aqui no caso ele está indo. Até vamos deixar para depois fazer o timeout ali. Então, beleza, isso aí a princípio seria o que eu queria mostrar para vocês referente ao iptables, né? Basicamente eu me foquei no módulozinho o recente ali, mas tem vários outros bacanas aí. Em função do tempo a gente não pode mais discutir, mas teria assunto para a gente falar por muito tempo mesmo, né? Então, outros módulozinhos legais com limite, esses ali que eu expliquei são bem bacanas de dar uma estudada. Acho que se tiver um tempinho de dúvida aí, alguma coisa. Nós temos ainda cerca de 5 minutos e meio, então há espaço para dúvidas. Eu tenho como acompanhar essa lista em tempo real para poder depurar, saber quando um IP desse sai, dá o timeout ou não? Tu queria saber se um IP está... Poder acompanhar essa lista para poder depurar. Você poderia usar um próprio log. Só gerando
gerando log. Exato, porque o jump log, ele não, na verdade, ele não termina de usar aquele pacote. Quando você gera um log, ele simplesmente passa pelo log, gera e continua o fluxo dele, né? Então, tu tem como gerar um log sem influenciar o andamento do pacote. Eu vou ter que criar um script para poder ver o timeout, né, de cada log, né? Tu poderia, no caso, no IPTables, normalmente a gente fica dando tail ali no var log message. Eu poderia filtrar o meu tail ali, por exemplo, né? Ou fazer alguma coisa mais avançada, né? Mas, basicamente, o conceito seria esse. No multiport knocking, Certo? não seria melhor não usar portas em ordem crescente ou decrescente para evitar a confusão com o port scan? Sim, isso aí é bem interessante o que tu falou. Se eu libero daqui a pouco a porta 22, mas eu faço multiport knocking com portas abaixo da 22, provavelmente meu não vai tá legal. Porque se eu fizer um scan iniciando de forma crescente, claro, se eu fizer na forma inversa, decrescente, também vai. Eu iniciei, por exemplo, um scan a partir da porta 1, por exemplo, ele vai passar 1, 2, 3, quando chegar na 22, ele vai estar liberado também, né? No caso do port knocking, o casamento que ele faz, ele utiliza o campo das portas, né? O campo ligado para a porta do pacote, né? Uhum. Tu poderia daqui a pouco fazer um pacote TCP, daqui a pouco um pacote CMP, tu poderia usar outros protocolos também, se foi isso que você perguntou. Mas assim, ele deixa para lá a parte dos dados do pacote, ele não olha para, ele só vê as portas. Isso. Até assim, o IPTables a gente sabe que ele é bem flexível, né? Existem módulos que você pode verificar campos de data do pacote. Se você quiser fazer alguma coisa desse tipo, a regra é a mesma sintaxe. Outra coisa, no caso do multiport, como são vários pacotes para várias portas, por algum motivo os pacotes eles podem chegar fora de ordem. Né? Então, assim, não chegou a verificar se eles chegarem fora de ordem, então nunca eu vou conseguir ter acesso. Pode falar só um pouquinho mais alto? É interessante você ter um script, alguma coisa que faça isso na sequência correta. Ou você conhecendo a sequência. É como se fosse uma senha, uma combinação de cofre. Eu errei a ordem e não funciona mais, né? Por exemplo, pelo que eu vi, tu está adicionando o host que está tentando entrar de um host só. Agora, se tu estiver tendo monitoração de vários hosts, por exemplo, se eu tiver uma rede grande para fazer esse tipo de coisa, não chegou a verificar a possibilidade. Se eu tiver vários, já não funciona. Não, funciona, por exemplo, pode falar só um pouquinho mais alto. Eu estou iniciando a sequência, no momento que eu iniciei a sequência do multiport knocking, eu entrei naquela lista. Se outra pessoa iniciou junto comigo, ele também entrou naquela lista. Só que ele vai pegar, por exemplo, tentei entrar naquela lista, se a gente for olhar no proc, que é onde ele guarda as informações daquela lista, ele tem uma série de sequências que identificam quem é que está tentando. Então, por exemplo, tem 10 pessoas naquela lista, certo? Se eu tiver vários, ele vai saber qual desses 10 sou eu, por exemplo, e qual desses 10 é outra pessoa. Eu estou iniciando a sequência, no momento que eu iniciei a sequência, ele separa exatamente por host. Eu entrei naquela lista. O que ele guarda na lista é informação de origem, ele também entrou naquela lista. De quem está tentando acessar, ou destino. Ele vai pegar, eu tentei entrar naquela lista, se a gente for olhar no proc, que é onde ele guarda as informações daquela lista, mas ele não se confundiria entre que identificam quem é que está tentando. Então, por exemplo, tem 10 pessoas naquela lista, já está no fim, só que ele vai saber que qual desses 10 sou eu e qual desses 10 é outra pessoa. Não tem problema nenhum. Não confunde isso aí. Essa lista ele separa exatamente por host. Eu queria agradecer a presença do Marcos. O que ele guarda na lista é informação de origem de quem está tentando acessar, ou destino, né? Ou ambos, você tem como colocar também. Ele não faria foi isso que a pergunta que você fez, mas ele não se confundiria entre mais hosts, né? Pessoal, o tempo está esgotado. Eu queria agradecer a presença do Marcos.